Artlist.io. Olá, seja muito bem-vinda ao podcast do Clube das Mães Empreendedoras, o podcast número 1, queridinho das mães empreendedoras. Aqui quem fala com você é Xana Vasca, sou idealizadora do podcast e também do Clube das Mães. E neste episódio, já a gente vai falar sobre, transição de carreira e muito mais. Mas antes disso, eu quero te lembrar que temos um episódio novo toda terça-feira, às 13h30. Tanto aqui no nosso grande parceiro Mineiríssima Web Rádio, como também no nosso canal do YouTube. Então, você já sabe, se inscreve, ativa o sininho e compartilha para você ser o primeiro, a primeira a saber. Hoje a gente vai falar, a gente tem tantos temas, e aqui no nosso podcast a gente pode falar sobre negócios, carreira, feminino, qualidade de vida e muito mais, né? Então venha você também fazer parte do nosso podcast, hein? Nosso podcast existe graças aos nossos parceiros e patrocinadores, como a Mineiríssima Web Rádio e também o Cidade Nova Oficial. Aqui na descrição você vai encontrar o Instagram deles para você poder seguir, tá? Mas vamos ao tema de hoje. Temos uma convidada muito especial, uma pessoa muito querida, muito competente. Seja bem-vinda, Isabela. Obrigada por todos os elogios. Ah, mas você Adorei. É tudo isso e muito mais, Obrigada. né? Uma grande amiga também, uma pessoa que eu falo que foi um presente que a vida trouxe. Com certeza, você também foi um presente. Ah, gente, a Isabela, ela é psicóloga e empreendedora, mãe, atua há mais de 26 anos na área de desenvolvimento humano, gestão e transição de carreiras, onde já acompanhou mais de 9.000 processos de carreira e mais de 300 projetos em empresas. Sim. Uau! Pois é, eu falo que o número de projetos já mostra a idade, né? Ah, imagina. Eu falo que as mulheres são como vinhos, né? Quanto Sim. mais a gente vai amadurecendo, maturando, melhores ficamos, né? Não tenha dúvida, eu me prefiro hoje, depois dos 50, do que há 30 anos atrás. Verdade, a gente vai adquirindo muitas coisas boas. Mas me conta aqui uma coisa, e essa história antes da história? Me conta, você sempre foi cosmopolita, sim? Olha, eu nasci no interior, no sul de Minas, mas meu pai brigava comigo porque eu não gostava de roça, não gostava de ficar, né, naquele ambiente rural. Sul de Minas, né? Sul de Minas. Eu já não me identificava com aquilo tudo. Eu gostava de ser urbana, eu gostava de cidade grande, eu gostava de barulho de carro, gostava de entrar dentro de indústria. Tudo que naquela época, 1991, 92, 93, a gente não tinha no sul de Minas. Hoje é outra história, né? O sul de Minas cresceu muito. Muito rico, né, o sul de Minas? Muito rico. Mas foi isso que me trouxe para Belo Horizonte. E aqui eu fiz minhas primeiras experiências, meus primeiros estágios dentro de empresa. Continuei meu curso de psicologia. Fiz vários estágios e aí eu descobri uma coisa muito importante, que eu não gostava de horário e adorava ter autonomia. Então, pensando muito nisso, eu falei assim, minha veia é mais de empreendedorismo mesmo. Eu não me importo com a quantidade de trabalho que eu vou ter. Eu posso ser 7x24. O que é 7x24? Explica aqui para quem está ouvindo. Quando é empreendedor, a gente trabalha 7 dias por semana, 24 horas por dia. Eu falo que, Uau! inclusive, no sono, a gente sonha com uma solução que a gente vai ter no outro dia. É aquelas assim que vai dormir pensando nos problemas para sonhar com a solução. E também nas soluções. Às vezes você vai dormir feliz com uma coisa que você fez, ou no dormir você sonha com a solução. Então, eu falo assim, ser empreendedor é incorporar que a gente é 7x24. Mas é você ter autonomia, você ter liberdade. E isso, para quem gosta do empreendedorismo, é uma moeda que não tem troca. Que bacana. E desde jovem você era assim? Porque deve ter sido Desde seu jovem. pai, né?
Meu pai, ele é um empreendedor, sempre foi Ah, você vem de uma empreendedor. família de empreendedores, então? Não, minha mãe era professora, né? Ela trabalhava meio horário para poder criar os 3 filhos, mas meu pai sempre foi empreendedor. Então, eu via meu pai acordar 4 horas da manhã, mas ele ia para casa, ele ficava o tempo que ele queria no almoço, depois ele voltava. Ele era comerciante fazendeiro, depois ele voltava para o comércio à tarde. Então, eu via essa flexibilidade, eu via essa autonomia. Via também um lado dele, muitas vezes, preocupado com safra, preocupado aí com vendas no comércio, mas eu sempre prestei atenção no lado que eu considerava melhor de tudo isso, que era a autonomia que ele tinha, a liberdade que ele tinha. E é bem interessante, né? Você falou uma coisa muito importante, né? Empreender é bem avaliar os ônus e bônus, né? Sim. Porque existe uma falácia, assim, de que as pessoas falam assim, você controla o seu tempo. De fato, você controla o seu tempo. Então, 4 horas da tarde, você pode, de repente, estar tomando sorvete no cinema com o filho. Mas não existe ninguém que vai fazer aquele trabalho por você. Então, você A vai... entrega, ela vai ter que acontecer do que você tem que entregar. Exatamente. Aí Seja trabalha final de semana, dia santo, à noite. Ontem, 9 horas da noite, eu estava trabalhando. Mas eu pude sair às 5 horas da tarde, resolver algumas coisas de cunho pessoal e voltar às 7. Maravilha. E como é que foi, então, depois, né? Você é mãe hoje, Sim. sua filha tá uma moça, vai... 22 anos. 22 aí, anos. Já maior que eu, achando que manda em mim. Contou que até fazer almoço gostoso ela já tá fazendo, né? Faz almoço para mãe, uma delícia. Mas lá no início eu imagino que não tenha sido assim, né? Porque Não. eu gosto muito de contar a história antes da história, né? A Isabela é uma das referências na área de gente, gestão, liderança, hoje aqui em Minas e posso dizer até aqui do país, né? Mas existe uma história antes da história. E como é que foi? Início de empresa, filho pequeno. E aí? Na verdade, eu iniciei a minha primeira empresa, eu ainda não tinha filhos, eu já morava junto com meu ex-marido. E muito interessante, porque eu não contei para o meu pai que eu tinha aberto uma empresa, porque eu trabalhava, eu tinha um emprego que na época eu ganhava muito bem, eu tinha um salário de um executivo já, mas eu não estava feliz, de ter um horário, de ter, né, que respeitar regras que não eram colocadas por mim. Eu entendia, né, e seguia, mas eu não estava feliz. E eu falei, olha, vou fazer um plano de negócios, que é uma coisa que eu indico, começar de uma forma, né, bem organizada, e me propus o bônus, né? Eu lembro que eu fiquei 1 ano sem comprar roupa, 1 ano fazendo, né? Juntei dinheiro antes, fiz meu capital de giro, tudo, mas em momento nenhum me arrependi. E aí, quando a empresa tinha 6 meses, que eu já tinha, inclusive, pedido demissão, eu sentei e contei para o meu pai. Ah, que massa! E ele mesmo, como empreendedor, ele assustou, né? Sim. Depois ele elogiou, mas antes ele assustou. Interessante, né? Ele, apesar de ter uma vida empreendedora, talvez ele tivesse projeções, sonhos diferentes para você, justamente porque você olhou para o bônus e talvez ele tenha olhado para os ônus, né? Exatamente. E a coisa mais interessante é que depois eu pensei muito nisso, talvez ele não visse a mulher como uma empreendedora. Talvez na visão dele era mais o homem ser empreendedor. Pela geração dele, por tudo isso. Sim, faz sentido. Faz sentido no sentido de compreender o pensamento dele, né? Não necessariamente que faz sentido o pensamento. Sim. Mas e a criança, quando surgiu? Ela surgiu, eu já tinha 3 anos como empresária, mas ainda era um movimento de subida, de alavancagem da empresa. Então precisava muito de você ainda ali, né? Precisava muito, tanto que eu falo que a minha licença maternidade, de fato, ela durou 25 dias. 25 dias de licença maternidade. 25 Agora dias. Eu tô até curiosa. E você, mãe empreendedora que está assistindo aqui o nosso podcast, você teve licença maternidade? Inclusive, outro dia a gente entrevistou uma advogada que ela falou
que a gente, como empreendedora, MEI, a gente tem Temos direito a receber. E eu não sabia. E não sabia. Eu também não sabia quando eu tive filho. Não recebi. Então, eu vou perguntar aqui para você que está assistindo. Você tirou licença maternidade? E você sabe que é possível ter os benefícios do governo se você for pagando o INSS? Coloca aqui nos comentários que eu estou curiosa, tá bom? Mas voltando à história, 3 anos. 3 anos. Com 25 dias eu já estava de volta. Eu me lembro que as consultoras que eu treinava na época, elas iam para minha casa. Eu tinha o horário de treiná-las e eu treinava com a minha filha no colo, né? Então, assim, foi tudo bem para mim, estava tranquilo, porque eu estava fazendo o que eu queria, conseguindo ficar com a minha filha. E eu falo que toda a geração de consultores que trabalhou comigo em 2001, 2002, eles conviveram com a minha filha dentro do escritório. Ela cresceu lá, então? Ela cresceu lá, exatamente. Então, nós fazíamos um rodízio na hora que eu estava atendendo, outro consultor estava lá. Então, para mim, não foi fácil, mas foi natural esse processo, porque eu tinha muita clareza que era esse caminho que eu queria. Clareza, né? Muita clareza. Então, deixa eu ver aqui, se a gente tivesse uma receitinha do bolo, começou por você olhar os benefícios daquilo que você queria, né? Ter clareza da vontade da independência, ter clareza de que queria autonomia e ter clareza que existe um preço a se pagar. Né? Porque às vezes a pessoa fala, não, eu vou ter liberdade de tempo, mas os boletos vão chegando e o tempo ficou parado, não é assim. Não é assim. Né? Não é assim. E também, durante os desafios e adversidades, ter clareza de onde que você quer chegar, né? Não olhar para o desafio do momento, né? E sim a clareza de onde que se quer chegar. Exatamente. Bem bacana. Quando se tem essa clareza do que você quer, mas principalmente do que você está disposto. Porque às vezes nós queremos alguma coisa, mas nós não estamos dispostos a pagar aquele preço. Então, eu falo assim, quando você tem clareza do bônus, do ônus, e você está disposto, é uma escolha diária. Todo dia você levanta e fala assim, eu estou pagando esse preço para o bônus que eu vou ter lá na frente. Então, isso faz com que a coisa se torne mais leve. Então, eu falo que eu, inclusive, criei uma filha com o conceito de que trabalho é uma coisa muito importante, de que ela não ia ter uma mãe em casa sempre, tanto que aprendeu a cozinhar, cozinha para mim, né? Então, tudo isso eu falo que faz parte do processo. Sim. Né? São escolhas. A gente escolhe todo dia. Né? Eu falo que a gente escolhe o pé que a gente levanta da cama, inclusive. E chegou um momento, né, que foi necessário desacelerar? Eu tive esse momento, mas bem recentemente. Eu comecei a empresa em 99, tive minha filha em 2001. E agora, em 2021, eu senti a necessidade de desacelerar. Né? Foram vários fatores, inclusive na vida pessoal, e veio uma fadiga muito grande, que depois eu descobri, inclusive, que foi um momento também em que a empresa que eu estava, que era minha empresa, tudo, já não correspondia ao meu sonho. Né? Porque a gente muda, né? A gente evolui e é natural que os nossos sonhos evoluam com a gente, né? A gente muda, as coisas mudam, graças a Deus, né? Porque esse é o caminho da vida. E essa percepção, quando ela ficou clara para mim, foi o momento que eu falei, agora eu preciso desacelerar, eu preciso cuidar de mim, vou continuar no caminho do empreendedorismo, isso para mim é uma certeza, sempre foi, mas eu vou me reinventar. E me reinventei aí aos 50 anos de idade. Que legal. Eu sempre falo, né? Isso aconteceu comigo, eu sofri de um burnout, e eu sempre falo que se a gente não respeita, de repente, os nossos limites, os nossos princípios. A gente, às vezes, vai engolindo sapo, vai aceitando coisas que não condizem com aquilo que a gente acredita, e a gente vai falar, não, vamos deixar quieto, deixa para lá, depois. E quando a gente não respeita isso, o nosso corpo para. Então, você que está assistindo aí, pensa nisso. Né? Como que você tem lidado com esses nãos que a vida tem te dado, né? Eu sei que tem que batalhar, tem que persistir, mas a gente também tem que se amar. A gente tem que entender quando é o momento de recalcular a rota, né?
E me conta da empresa, fala da Nexa. Pois é, hoje temos a Nexa, né? Eu falo temos porque somos uma equipe. Eu falo assim, eu sempre gostei de trabalhar com pessoas, eu tenho certeza que a gente tem que ter sempre uma rede de apoio. Eu falo que, felizmente, eu sempre tive muita gente boa que trabalhou comigo, seja na minha casa, seja na empresa, que foram redes de apoio muito importantes. E hoje eu tenho, né? Tenho pessoas brilhantes trabalhando comigo, tenho pessoas brilhantes como a Xana, né? Me aconselhando. Então, a Nexa surgiu aí em 2022, está ganhando força esse ano, sempre trabalhando com gestão de carreiras, transição de carreiras. Eu adoro ver as pessoas definindo qual que é o sonho delas, ganhando potência para buscá-los e realizando esse plano de vida. E a Nexa também vem, além dessa parte de mentoria, de carreira, nós temos um trabalho muito forte de implantação de RH nas empresas, trazendo as empresas para o novo, né? O mercado é novo, então as carreiras são novas, a mentalidade dos líderes tem que mudar, as gerações são novas que estão interagindo aí nas empresas. E, lógico, o Job Hunter, né? Que é uma área que é meu DNA aí há 26 anos. É verdade, é verdade. E antes da gente finalizar aqui, você ainda vai contar quem está nesse momento, como que pode fazer, eu vou falar com você que está aqui, mãe empreendedora, para um minutinho, porque a gente tem um recado importante. São só 30 segundos, hein? Olá, somos da Plus CX e estou aqui para tornar sua vida fiscal muito mais simples. Manter um sistema fiscal organizado no ponto de vendas é crucial para evitar erros, multas e garantir conformidade. Com a Plus CX integrada ao seu ponto de vendas, todas as transações são registradas de forma organizada e automática, economizando tempo e eliminando erros. Se você deseja simplificar sua gestão fiscal no ponto de vendas, entre em contato conosco hoje mesmo. Maximize sua eficiência fiscal no ponto de vendas com a Plus CX. Não perca mais tempo, entre em contato agora. E agora, então, caminhando para o final, a gente ficaria muito mais tempo, né? Mas o nosso propósito é ser dinâmico. Tá boa. Boa, que bom. Também estou gostando. E você que está assistindo, conta pra gente se também está curtindo. Você vai ter os contatos da Isabela Bueno também aqui, para você poder se conectar com ela. Mas conta, né? Para quem está assistindo aqui esse podcast e que, de repente, está pensando em empreender ou então está passando por um desafio, né? Se você pudesse deixar, né, por esse seu olhar de gestão de pessoas, de liderança, essa mentora que você é, né? Se a gente pudesse, eu sei que poderia ser muitas recomendações, mas se essa pessoa pudesse dar 2 passos, 3 passos curtos, simples, que elas pudessem implementar, quais seriam? Eu gosto muito da letra de uma música que fala que o caminho se faz caminhando. Então, uma vez que a pessoa tenha clareza que aquele caminho que ela quer seguir, que ela tenha força e que ela insista nele. Claro, sempre com uma rede de apoio que a oriente, que esteja junto com ela, mas ela vai. Aí esse caminho vai acontecer. Maravilha. É bem aquela história, né? Se você quer ir rápido, vá sozinho. Mas se você quer ir longe, vá acompanhado e de preferência com os melhores, né? Às vezes a gente tem receio de se aproximar de pessoas mais talentosas do que a gente e que, na verdade, isso é até sinal de inteligência. Você está junto com especialistas que vão ser mais talentosos nas suas áreas de atuação do que a gente, né? E isso é liderança, né? Quando a gente partilha o que a gente tem de conhecimento, mas a gente aprende muito com a nossa equipe também. E uma coisa também, né? Você faz parte do Clube das Mães Empreendedoras. Uma proposta linda. É verdade, né? E conta um pouquinho, você vai iniciar a unidade lá no bairro Savassi. A partir de junho tem unidade nova. Isso aí. Estou aprendendo muito aí com vocês, com o clube que já existe aqui na Cidade Nova. E vamos ser várias mães e mulheres empreendedoras lá, que vamos fazer muita coisa boa acontecer e principalmente ajudar umas às outras. É verdade, um dos nossos pilares, né? Ganhar potência e fazer acontecer.
Verdade. Você que está assistindo aqui esse podcast, quer saber um pouquinho mais sobre como que funciona o Clube das Mães Empreendedoras, que é um ecossistema de geração de negócios e fomento ao empreendedorismo materno? Manda um direct pra gente, faz contato, procura a gente no Instagram, os contatos vão estar aqui, assim como o da Isabela. Isabela, gratidão pela sua participação. Gratidão é minha. Pelo seu Adorei. tempo. Também adorei. Tá? Obrigada mesmo. Eu que agradeço. E você que está aqui, mais uma vez, obrigada pela audiência. Lembra de compartilhar esse podcast. Vamos levar essa mensagem, essa boa nova para o maior número de mães empreendedoras. São casos de sucesso, a gente fala de negócio, vida pessoal, profissional. Assim como nós, mães, né? Fazemos 1000 coisas ao mesmo tempo. Nosso podcast também fala sobre todas elas, tá bom? Então, estamos aqui toda terça-feira, às 13h30. Te espero no próximo episódio. Até lá! Artlist.io